A proposta de trégua entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. O grupo palestino afirma que o último plano proposto pelos Estados Unidos abre um caminho amplo para se chegar a um consenso. Mesmo assim, nenhum dos lados se comprometeu com a proposta. A Priscila Asbeck está acompanhando de perto essas conversas, vai atualizar para a gente as informações, nossa correspondente. Tudo bom, Pri? Bom dia. Quando a gente observa aí os dois lados desse conflito, quando a gente olha para o lado israelense, autoridades se mostram resistentes a essa proposta, porque dizem que o Hamas traz uma sinalização positiva porque fez uma série de modificações, inclusive em pontos considerados cruciais dessa proposta americana. Exatamente, Carol, e por isso que há dúvida se esse acordo de fato vai seguir adiante, porque ambas as partes não se pronunciaram publicamente, não deram uma resposta oficial sobre esse acordo de cessar-fogo e uma acusa a outra de não aceitar os pontos que foram definidos nesse acordo que foi proposto pelo presidente americano Joe Biden em 31 de maio e que depois, inclusive, passou pelo aval do Conselho de Segurança da ONU nessa segunda-feira. Então, hoje de manhã, um membro do gabinete político do Hamas disse num comunicado que a resposta do grupo foi responsável, séria e positiva e abre um amplo caminho para o acordo. E um outro funcionário do Hamas já tinha dito à agência de notícias Reuters nessa terça-feira que a resposta reafirmou que um cessar-fogo deve levar à saída das forças israelenses de Gaza, ao retorno dos palestinos deslocados e também ao fim à libertação de prisioneiros palestinos e ao fim do conflito como um todo. E ele disse que acredita que não há grandes lacunas e que a bola agora está com os israelenses. E aí os Estados Unidos disseram que Israel aceitou a proposta, mas que não fez uma declaração pública. E, enquanto isso, Israel continua fazendo os ataques no centro e no sul da faixa de Gaza, que são os ataques mais mortais desde o início da guerra. Também Benjamin Netanyahu não se pronunciou ainda, mas ele vem repetindo de forma reiterada que ele não vai encerrar a ofensiva em Gaza enquanto não eliminar o Hamas. E uma autoridade israelense disse que o Hamas mudou todos os parâmetros principais e mais significativos da proposta e que, com isso, o Hamas tinha rejeitado a proposta que foi apresentada pelo presidente Joe Biden. Então, um lado fica jogando para o outro a responsabilidade para esse acordo não ir adiante. Enquanto isso, o secretário de Estado americano Antony Blinken esteve em Israel conversando com as autoridades israelenses. Ele falou que existe um sinal de esperança, mas que de fato ainda não há um pronunciamento oficial sobre esse acordo. Carol. Não há avanços, Priscila. Tem nova investigação da ONU que revela que tanto Israel quanto Hamas cometeram crimes de guerra desde 7 de outubro. É um relatório, Priscila, que utiliza uma série de provas, inclusive reportagens investigativas da CNN. O que a gente pode aqui contar em detalhes sobre essa investigação? Exatamente, Carol. Então é o primeiro relatório mais extenso feito pela ONU desde o início da guerra. É um relatório que diz respeito ao período do ano passado, desde os ataques de 7 de outubro até o fim do ano. É um relatório extenso de 200 páginas. E esse inquérito, ele mostra um quadro alarmante de ambas as partes e diz que ambas as partes teriam cometido crime de guerra e também ignorado o direito internacional. Falando sobre os ataques de 7 de outubro feitos pelo Hamas, o relatório disse que foram ataques intencionais contra civis, homicídio, tortura, tratamento desumano ou cruel e desrespeito à dignidade pessoal e sequestro de reféns, incluindo crianças. Esses seriam os crimes cometidos pelo Hamas. Eles também falam que é um ataque sem precedentes na história moderna de Israel e que invoca um trauma doloroso da perseguição do povo judeu. Por parte dos crimes que teriam sido cometidos por Israel, segundo o relatório. Eles dizem que Israel cometeu crimes de guerra e contra a humanidade. Crimes contra a humanidade eles definem como crimes que envolvem um ataque generalizado e sistemático dirigido a uma população civil. E eles falam que os alegados crimes de Israel seriam fome, prisão arbitrária, assassinato e mutilação de dezenas de milhares de crianças. Eles falaram que as forças israelenses visavam infligir dano máximo sem tomar precauções suficientes. E aí sim, eles usam relatórios, por exemplo, da CNN, como a reportagem da CNN que mostrou que quase metade das munições ar-terra de Israel usadas em Gaza não eram guiadas. Então, isso significa que eram menos precisas e representavam uma ameaça maior para os civis nessa faixa que é densamente povoada, já que a faixa de Gaza tem 2,5 milhões de habitantes que agora estão deslocados justamente por causa desses ataques. Carol.